Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que fala de assuntos que são pertinentes ao produtor rural, que está sempre melhorando a sua produção, sua produtividade e os seus negócios em todo o agronegócio brasileiro. E hoje nós vamos falar um pouco da perspectiva de produção e produtividade dessa safra 23-24, que já começou a ser colhida aqui no Brasil. E para entender um pouquinho mais dessa perspectiva, trouxemos aqui um especialista que é o Pedro Ronzani, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, também é mestre em solos e nutrição de plantas, trabalhou em grandes empresas do agro e hoje ele está representando aqui a Earthdale, né? A Earthdale Agro, né? Que faz aí na América Latina um trabalho de monitoramento e geoprocessamento de lavouras durante toda a safra. Ele vai contar um pouquinho para nós como é que funciona a empresa, mas principalmente os números aí que o produtor tanto quer saber de como é que está a perspectiva do cenário de produção e produtividade da safra de soja aí. Seja bem-vindo, Pedro, ao AgroJovem Podcast. Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade. Acho que tem bastante assunto interessante para conversar. Legal. Pedro, conta um pouquinho para nós como que funciona a Earthdale hoje, qual o papel dela nessa perspectiva e levantamento de safra hoje, como que isso é feito, só para nós entender. Não, perfeito. Então, Lucas, vou contar um pouquinho de história aqui, né, que eu acho que sempre vale a pena, Melhor. né? Então, a Earthdale, a gente chamava Geosys até uns 2 anos atrás. A empresa nasceu em 87. Ela foi fundada lá no sul da França e hoje a sede fica nos Estados Unidos. A gente passou por uma série aí, né, de expansões que levaram nossa estrutura mais aqui para o sentido das Américas, né? Mas assim, quando a gente fala que a empresa ela nasceu em 87, eu sempre gosto de contar um pouquinho a história do sensoriamento remoto, né? Então, alguns pontos muito interessantes, né? Teve um episódio na época da Guerra Fria ainda, né? Basicamente de omissão e fraude, digamos assim, né? Em números de estimativa de safra feito pela União Soviética na época, né? E os americanos entenderam que existia um problema ali de visibilidade, de assimetria de informação, né? Então, como que a gente vai saber, né, o tamanho, a extensão territorial, a produção de trigo da União Soviética é extremamente importante para o mundo, como a gente vai ficar na mão deles, manipulando aí o mercado, né? Então, eles começaram a entender aplicações utilizando assessoramento remoto, vem desde antes ainda com balão e tudo mais, desde ali daria para falar desde o século XIX, vai. Mas quando a gente pensa, né, num grande episódio que motivou um pouco do desenvolvimento dos satélites, e eu já vou linkar aqui, né, com o que eu estou falando, eu diria que esse daí foi um divisor de águas, onde o governo americano entendeu a necessidade de começar um monitoramento sistemático, e aí entra o satélite, né? Porque o satélite ele tem uma grande vantagem, que é a escala. Ele consegue cobrir o planeta inteiro, ele não é algo local, né? Como um drone, por exemplo, né? Que tem sido cada vez mais utilizado, que ele vai ter suas vantagens inúmeras, mas vai ter algumas limitações também, principalmente nessa questão da escala, né? Então, assim, quando o pessoal começou a perceber nessa aplicação, eles desenvolveram esse programa de monitoramento, né, de safras. Isso daí começou uma série de satélites que se chama Landsat em 1972. Então, eu conto essa história porque é muito interessante você pensar que há 52 anos atrás foi lançado o primeiro satélite dessa série que imagiava o planeta Terra inteiro, né? Então, há 52 anos atrás a gente já tinha esse tipo de tecnologia operacional, tinha tecnologia muito mais avançada ainda, né? Quando a gente vê a questão de guerra com armamento dos anos 40 tudo mais, né? Funcionando ainda e funcionando bem. Então, assim, a gente também tem esse paralelo com a tecnologia. E pensando nessa série Landsat, né, que começou nos anos 70, em 72, a gente teve em 84 o lançamento, 85 entrou em operação do Landsat 5, que foi o primeiro satélite dessa série que foi muito estável, né? Então passou a funcionar com uma confiabilidade boa, o que não existia muito nos satélites anteriores, né? Então, assim, teve uma série, dois, se eu não me engano, deles que perdeu comunicação, enfim, né? Não produziu imagem relevante, e tudo mais, né? Então, a missão ela começa realmente a produzir algo que faz sentido nos anos 80, 84, 85. A empresa nasceu em 87, já aproveitando essas imagens sistemáticas do planeta inteiro para fazer leitura do que está acontecendo com a produção global. E aqui na América Latina, a gente começou a operação no Brasil em 2012, né? Então não faz tanto tempo assim, né?
mas começou em 2012, com algumas aplicações que depois a gente pode entrar mais no detalhe aí, né? Mas algumas delas sim continuam sendo muito esse monitoramento local e global do que está acontecendo. Então a gente consegue ter uma leitura desde o nível de um talhão, né, até o nível de um continente ou do próprio planeta, né? Então isso tudo a gente segue fazendo desde do final dos anos 80 ali, que foi quando a tecnologia passou a estar disponível. Um ponto, só para não me alongar muito, né, mas um ponto que também é interessante disso daí tudo é que esses satélites, essas imagens, elas não eram abertas, né, da série Landsat, elas tinham um custo, né, para serem um programa americano, então é de interesse nacional para eles, né, assim como a gente tem missão espacial no Brasil, né, para defender o nosso interesse nacional, eles tinham o interesse deles e não eram imagens gratuitas. Quem começou a cultura de você ter imagem de satélite gratuita, distribuída, operacional, muito produtor hoje usa mapa de aplicação baseado, né, em imagem de satélite, porque o INPE, né, que é um Instituto Brasileiro, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele fez um acordo lá atrás com a NASA e o Serviço Geológico dos Estados Unidos para adquirir imagens e ter direito de repassar elas. Então ele fez um contrato com um livre direito de uso, né, das imagens, e começou uma distribuição. Então, assim, muito usuário começou a utilizar essas imagens e isso daí culminou numa distribuição mais ampla, né, e a gratuidade, digamos assim, né, a universalização dessa informação para todo mundo. Então, assim, o Brasil tem um pedacinho dessa história também muito importante, que foi exatamente essa universalização do conhecimento, né. Mas enfim, me alonguei muito aqui, mas. E você comentou, né, que aí há mais de 50 anos foi lançado um dos primeiros satélites com essa finalidade já. Uhum. E nós temos perspectivas aí, andei também dando uma estudada, de sair uma nova constelação aí para auxiliar, principalmente o agro, né? Agora, vocês têm alguma notícia relacionada a isso? Alguma A novidade? Earth Day, a gente mudou de nome, né, de Geosys para Earth Day justamente por conta da Earth Day, quer dizer terra todos os dias, alguma coisa assim, né? Então, a gente vai passar a distribuir diariamente, né, a coletar e distribuir diariamente imagem de satélite do planeta inteiro. Então, a Earth Daily mesmo que vai fazer isso, né? A gente começou esse projeto em 2016 e agora esse ano a gente faz o lançamento, né? Vão ser 10 satélites grandes que vão recobrir todo o planeta. Então, o Brasil vai ser coberto todos os dias, sistematicamente, com um nível de qualidade que a gente não tem nenhum tipo de imagem hoje, né? Então, isso tudo tá disponível, vai estar disponível ainda esse ano, né? Comercialmente, provavelmente a partir do começo de 2025. Então, essa constelação que vai se chamar Earth Daily Constellation, né? Então, a constelação da Earth Daily, ela começa a operar agora e ela foi desenhada, né? Então, remontando a história, né? Ela foi desenhada, começou a ser desenhada em 2016, pensando muito na agricultura. Então, um dos nossos principais clientes até hoje, parceiros, é uma das maiores cooperativas dos Estados Unidos, hoje é a maior cooperativa, que é a Land O'Lakes, e a gente desenhou junto com eles lá atrás que tipo de banda que a gente queria, qual é que é o comprimento de onda, enfim, toda essa parte mais técnica, né? O que que eu quero ver com a câmera? Eu vou ver infravermelho termal, enfim, né? Que tipo de dado que eu vou coletar todos os dias que vai fazer sentido para a agricultura e principalmente, né? Se eu quiser aplicar hoje em dia, o pessoal fala muito de modelo de aprendizagem de máquina, de machine learning, de deep learning, enfim. Modelos de machine learning dependem muito de um dado muito bom de entrada. Então, assim, se eu quero predizer num modelo que a gente cria aqui com uma confiança boa, que tipo de cultura que é, como é que ela está se comportando, se eu quero ver para cana-de-açúcar, que tipo de cultivar que está no campo, com algum grau de confiança, né? Porque não é uma tarefa nem um pouco fácil, nem trivial, né? Então, assim, você depende de dado de muito boa qualidade. Então, assim, o dado que eu coleto hoje, eu preciso poder comparar com o dado que eu vou coletar amanhã. O dado que eu coleto com o satélite X, eu preciso poder comparar com o satélite Y, uma constelação de 10 satélites, né? São 10 sensores diferentes, enfim, né? Apesar da especificação ser exatamente a mesma, existe uma calibração entre eles que precisa ser trabalhada. Então, o objetivo da constelação é trazer bastante dado com bastante relevância para a agricultura e principalmente dado de muito alta qualidade,
Não adianta também, né, você começar a trabalhar com dado ruim. É aquela, né, um somatório de erros. Começa com um negócio ruim, ele vai somando, né? Então, no final das contas, você vai ter uma informação um analítica, como a gente fala, né, uma identificação de culturas, estimativa de produtividade, enfim, ruim, né? Porque o dado de entrada, dado ruim entra, dado ruim sai, né? Isso daí não tem o que fazer, né? Não tem modelo que. E ao longo dos anos, acredito que foi feita uma validação a campo também, né, de como que determinado nível de biomassa foi se comportando e como que era o comportamento da cultura, principalmente em soja, que hoje eu Uhum. acredito que é o caso também de vocês, né? Quando diminui o nível de biomassa, relacionado à data de plantio, acho que tudo isso tem estudos, né, que Sim. consegue, olhando hoje mais satélite, você já saber em que estado que está aquela cultura, né? Sim, exatamente. Então a gente consegue detectar a emergência da cultura, ver com quantos dias ela está no campo, e a partir daí você tem uma série de insights que você traz mesmo, né? Então, assim, você cravar um estágio, porque às vezes o pessoal pensa, né? Ah, o satélite vai conseguir falar que a minha soja ali está em V6, por exemplo, está em V7, está em R1, tá? Não, o satélite não vai ver exatamente isso. Ele vai ver quantos dias eu tenho após a emergência, ele pode eventualmente ter algum tipo de trabalho para tentar trazer que tipo de cultivar é, mas isso daí é bem improvável, não tem nada muito sólido que vai te trazer isso. A gente no campo tem muita dificuldade de diferenciar materiais, né? Então você imagina um satélite a 800 quilômetros de altitude, né? Então isso daí a gente tem. Mas você começa a utilizar dado para fazer inferência, né? Então, assim, eu sei que essa soja aqui desse talhão ou desse município aqui no interior do Paraná, do Mato Grosso, ela está com 50 dias de emergência, na média, né? Ou no próprio talhão também, né? Pode ser na média, ou enfim, né? E aí você começa a derivar algumas análises que começam a te falar muito mais coisa, né? Então, assim, pô, 50 dias após a emergência, eu já espero que ela tenha entrado ou esteja entrando na fase reprodutiva dela. Quando ela entra no reprodutivo, eu espero um comportamento mais específico. Se eu tiver seca, se eu tiver algum tipo de evento adverso, eu espero um impacto um pouco maior. Ah, o milho vai ser mais sensível. Então, o modelo ele acaba sendo construído em cima desse tipo de premissa, né? Mas sim, esse tipo de coisa. Você tem que ter o dado de campo, né, para poder falar assim, ó, o que a gente pensou, a hipótese, né, que eu aventei aqui, que é o seguinte: se o satélite está me falando que essa área aqui está acumulando muita biomassa porque está mais verde ou porque, enfim, né, ele está me falando, ó, tá boa, está acumulando, está indo super bem, tá bom. Eu vou dar uma olhada aqui se esse acúmulo de biomassa tem uma boa correlação com produtividade, por exemplo, que é o que a gente sabe. A soja, né, ou grãos de uma maneira geral, né, a gente colhe o grão, não é igual uma cana-de-açúcar que eu vou colher a biomassa praticamente inteira, né, produzida no final das Isso. contas. Ou cada cultura vai ter um tipo de comportamento, né? Então, o material de interesse, né? Pode ser uma fibra, que é o meu produto de valor no final das contas, pode ser. Então, assim, a gente começa a ver que às vezes a correlação não é tão forte. Então, assim, eu posso falar para você que eu tenho uma lavoura de café extremamente vigorosa na parte vegetativa, e eu não sei te falar. Ah, é um café que vai produzir quantas sacas por hectare? Não sei, pode ser que ele produza 8 sacas. Porque ele teve um problema severo de alguma coisa ali que atacou só, ou que promoveu um abortamento de chumbinho. Assim. Então, assim, na prática, a gente precisa do dado do campo para falar assim, o modelo faz sentido ou não. Para café, faz sentido olhar para isso daqui, para biomassa, para te falar produtividade? Não, vai fazer sentido olhar para uma série de fatores que eu falo, ó, esse café ele teve condição climática e ambiental para expressar uma produtividade de X. Agora, eu não consigo ver, né, se eu tive algum problema de praga ali e a praga atacou só. Um exemplo para produtor de grãos, né? Quando começou o problema da helicoverpa, sei lá, hoje deve fazer uns 6, 8 anos atrás, ela não atacava folhas, não via desfolha, né? Então, não sei nem como é que tá hoje em dia, eu tô me afastado do campo, né? Mas você via desfolha com uma falsa medideira, às vezes, você não via ela atacando ali o grão, né? Agora você pega a Spodoptera hoje em dia, ou a Helicoverpa lá atrás, pô, ela atacava a flor. Então, às vezes você tinha uma soja super boa, o satélite ia falar que ela está super vigorosa, com um potencial produtivo muito alto, o que de fato ela tinha, mas quando você vai ver se ela expressou esse potencial, não, produziu 40 sacos, por exemplo. Por quê? Porque você teve um problema específico de uma praga. Então, a gente precisa de dados para ir validando, e eu estou falando isso daí por quê?
porque mesmo com toda essa validação, você pode ter eventos novos que o modelo não estava prevendo e eles passam a acontecer, e aí você precisa, né, puxar isso daí para dentro do seu modelo para modelar o comportamento, né? Assim como você tem fatores ali que o próprio modelo, né? Se a gente fala assim, tem uma acurácia de 90%, por exemplo, aqueles 10% que não estão nos 90%, né? Eu espero que ele não me dê uma correlação boa. É uma soja que eu vou te falar que ela vai produzir 60 e no campo ela vai produzir 20, ou o contrário. Então, que é mais difícil, mas enfim, pode acontecer. Mas é muito importante, né? A gente ter esse trabalho para entender. Legal, legal que dessa maneira a gente consegue entender como isso vem funcionando na prática, né? Uhum, Para a gente ir aqui para aquilo que o produtor quer saber, né? Qual que é a situação hoje dos quatro principais estados produtores aí do Brasil, que é o Mato Grosso, é o Goiás, é o Mato Grosso do Sul e é o Paraná, né? uhum, Começando, acho que pelo Mato Grosso, né, Pedro? É um gigante na produção de soja, ele enfrenta uma situação crítica, pelo que a gente vê e ouve aí um pouco dos noticiários e também as redes sociais. A gente queria entender o tamanho desse impacto, né? E eu acho que vocês estão em cima uhum. disso, pode aí trazer uma luz aí para o produtor rural do que realmente pode acontecer, né? Não, perfeito. Acho que é uma excelente pergunta e casa bem com o que a gente está vendo no campo hoje, né? Então, assim, né, ano de El Niño era um ano esperado de comportamentos diferentes, né, em algumas regiões do Brasil. Então, por exemplo, eu fico no interior de São Paulo aqui, esperado temperatura mais elevada. A gente teve 2, 3 ondas de calor pesadas aqui, né? Ficou muito quente, né? Bateu o recorde de calor. Agora, o Mato Grosso geralmente é um estado que ele é estável, né? Você tem Laninha dando seca braba no sul, na Argentina, que é o que a gente viu nos últimos anos. Você tem El Niño dando um volume de chuvas acima da média também no sul. Mas no Mato Grosso é difícil você ver, né, algum impacto. Nesse ano a gente viu um impacto mais significativo, principalmente na umidade do solo. Isso daí casado com algumas regiões que adiantaram um pouco o plantio em relação ao histórico, né? Então, é uma tendência, de novo, né? A gente vê materiais mais precoces plantados mais cedo para liberar uma janela de plantio de safrinha melhor, principalmente em área de algodão, né? Que o pessoal trabalha muito com material bem precoce, plantio muito cedo. Esses materiais acabam tendendo a ser mais sensíveis, né? À condição adversa. E aí a gente acabou meio que tendo uma. Eu não vou falar que foi uma tempestade perfeita, porque isso daí não foi. O Estado ele vai produzir bem ainda, mas ele vai ficar bem aquém do potencial dele. De novo, aquela história, né? Do potencial versus o que a gente vê no campo. Então, hoje, por exemplo, no Mato Grosso, a gente fala aí de uma redução de produtividade, não de produção, de mais ou menos 15% em relação ao que a gente esperava, né? Então, a gente espera sempre uma tendência de alta, né, que é uma tendência baseada no histórico, né, de cada região que a gente analisa, né? Então, eu vou ter uma tendência Brasil, vou ter uma tendência fazer um recorte para o Mato Grosso, vou ter uma tendência em Mato Grosso. Quero fazer um recorte 163 Parecis e Sul, Vale do Araguaia, por exemplo, né, dividir o Mato Grosso em 4 grandes regiões ali, consigo ter esse recorte também e ter uma ideia do que está acontecendo. Parecis, por exemplo, né, região que tradicionalmente produz muito bem, é muito estável, chove muito, às vezes até demais, né? Esse ano a gente viu que foi prejudicada, né, por uma falta de umidade no solo, relatos aí de replantio ou de áreas que o pessoal resolveu adiantar o algodão, né, então a soja morreu cedo. Aham. Então, assim, a gente espera, por exemplo, no Mato Grosso esse comportamento. Quando a gente olha para outros estados, né, é, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás vão seguindo uma tendência mais ou menos parecida. Rio Grande do Sul choveu demais, né, no estado como um todo. Algumas regiões choveram muito mesmo, né? Tem relatos aí de chuva superando 200, 250 milímetros em um dia, né? Então, quando você pega o somatório do mês, foram precipitações assim que talvez historicamente já aconteceram, mas é aquela história, né? Eventos extremos um pouco mais frequentes, a gente está começando a ver isso daí, né? Então, assim, Mato Grosso não esperava que tivesse um impacto significativo do El Niño, ninguém esperava. Hoje está se consolidando isso. No sul era mais ou menos esperado, mas a gente viu regiões onde choveu assim, um volume astronômico, né? Astronômico, passando de 1.000 milímetros em um mês, né? Então, Atrasa muito o plantio, né? Rio Grande do Sul principalmente, porque não consegue entrar. exatamente. Tive por Então, lá. falta luminosidade, é um impacto que existe, né, na lavoura.
toda a parte operacional é prejudicada, né? Então você não tem janela de entrada para um plantio, mas depois talvez você não tenha para uma pulverização, para alguma coisa ali, né, de principalmente condição para doença, né, favorecida. Então isso tudo acaba impactando, não tão diretamente na biomassa, necessariamente, então é mais difícil a gente captar isso, mas, por exemplo, seca, né, que são esses 4 estados que a gente comentou, isso daí sim a gente consegue pegar de uma maneira mais direta, e aí você cruza dado de clima que vem de radar e dado de vegetação que vem dos satélites que a gente utiliza, né? Esse vigor de vegetação, basicamente, né? Quanto maior o vigor por mais tempo, a gente tem uma boa correlação para falar assim, vai produzir mais, tem mais potencial produtivo, né? Então a gente consegue ver, pô, potencial produtivo diminuído. A soja nem chegou no pico vegetativo que ela deveria chegar nas curvas que a gente analisa, né? Então já é um mau sinal. E ela começou a decair, né? Entrar em senescência mais cedo. Então ela não tem potencial, né? Para produzir o que se esperava, né? Então por isso que hoje a gente fala aí nessa abaixo de 55 sacas de média para o estado, por exemplo, Mato Grosso, né? Mas isso não, isso está voltado principalmente à produtividade média, né? Uhum. Quando a gente pensa em produção, talvez seja a visão outra ou é nesse cenário também a produção de maneira geral vem caindo. Que A o produtor ele está pensando sempre na balança comercial, né? Sim, quanto vai ter de grão, né? Para saber se ele. É, Então, assim, a área plantada, ela tem uma tendência de aumento, mas eu não tenho esse número de cabeça, eu imagino que alguma coisa perde uns 2 a 3% ao ano. E quando a gente fala de uma quebra ou de uma diminuição de produtividade de 15%, você vai ficar com um saldo líquido de menos 10, 12% de grãos, né? Fazendo uma conta aqui meio que uhum, de padaria. Então, sim, para o estado do Mato Grosso, né? Não estou falando necessariamente Brasil agora. Mas sim, você tem um impacto relevante na produção também. A área plantada não vai compensar, né, esse impacto na produção quando a gente pensa Brasil como um todo, vai. Mato Grosso especialmente, mas Brasil como um todo. sim. E eu tive ali por Goiás agora também nessa virada do ano, ali as chuvas começaram a chegar agora, faz pouco tempo, né? Faz 2 semanas, né? Tá, atrasou muito o plantio ali também. Então tudo isso vai dar uma baqueada nos produtores. E aqui no Paraná, até onde eu sei, se pode me ajudar nessa. Eu tô no Paraná, né? Eu fico no Uhum. oeste do Paraná. Mas aqui no Paraná é mais ali voltado ao norte, né? De Londrina para cima, é isso? Isso. Exatamente. Então, né, de novo, né, o Brasil tem estado que é do tamanho de muito país, né? Então, assim, o Paraná tem uma realidade muito diferente do noroeste do Paraná para a região de Ponta Grossa, enfim, né? Você tem regiões muito diferentes. Então, sim, né, a gente espera ali um. Quando a gente vê precipitação, né, quando eu olho aqui, até estou com o mapa na tela dos últimos 30 dias comparado com a média histórica, o Paraná como um todo ele está um pouco abaixo, mas falar assim que ele está com um problema pesado de déficit hídrico, eu acho que é meio cedo. Estado de São Paulo está com um problema maior, déficit hídrico, daí vai impactar um pouco mais a cana-de-açúcar do que grãos de uma maneira geral, né? Sim, sim, sim. Então, e outra, quando a gente pensa num cenário mais global também, a Argentina veio compensando aí produtividade, né? Que ano passado eles deram uma quebra, deu laninha lá, eles quebraram esse ano. Acho que já, se eu não me engano, então, talvez se você tivesse o número, praticamente dobrou, né? A Uhum. produção do ano passado para esse ano. O que o produtor que ele tá sempre pensando na balança comercial, isso aí vai dar um impacto, né, grande também. Na prática a Argentina vai compensar o estado do Mato Grosso, quase, né? Então, assim, ela é um grande produtor, eu acho que é o terceiro maior produtor de soja do mundo hoje. Então, você imagina o terceiro maior produtor de soja dobrando a produção. Então, assim, né, pensando ali, a gente não trabalha com formação de preço, então, assim, é totalmente leigo, Uhum. né? O que eu falo aqui, mas você tem uma quebra no Brasil, sim, mas quando você pega balança oferta e demanda global, é, a tendência é você não ter um impacto tão significativo para você ter uma expectativa de um aumento muito grande de preço global, né? Então, difícil a gente... É tudo muito especulativo, né? Você Tudo. tem outros fatores, né? A gente vê ali a questão das importações da China, né? A China tem um plano. Eu li uma reportagem, não lembro de quem agora, mas assim, né? O pessoal falando a China ela não vai ficar dependendo em termos de comida do resto do mundo para sempre.
Então, assim, né, eles têm com todos os defeitos que o país tem, com todas as qualidades também, mas eles têm uma visão um pouco mais de longo prazo que culmina num corte de dependência internacional. Então, existe uma tendência de diminuir a importação também por parte, que é o nosso principal cliente hoje, né? Então, assim, tudo isso Sim. daí precisa ser considerado quando a gente pensa assim, vou formar preço, eu preciso ver produção global, eu preciso ver consumo global, como que tá. E aí é lógico, né? Se você for fazer recorte, você vai onde é que a ferida dói mais, né? Então, assim, produção é Brasil, Estados Unidos e Argentina, né? Bom, consumo é União Europeia e China, praticamente, né? Que daí a gente compete com esses outros dois países que eu citei agora para vender. Então, assim, quando a gente pensa nesse cenário um pouco mais macro, é difícil a gente só fazer, porque às vezes a gente se apega numa notícia positiva, entre aspas, né? Mas de assim, pô, se está produzindo menos no Brasil, pelo menos o preço vai compensar. Quando a gente olha para commodity, né? Se a produção global cai, ou se ela está muito concentrada num lugar com uma logística muito ruim, enfim, né? Que vai impactar em custo, talvez impacte. Não sei se é o que está acontecendo agora, né? Então, assim, tem que ter muita cautela, né? Nessa expectativa aí por preço, porque a gente sempre espera preço melhor, mas tem que ter um pouco de cautela, né? Legal. E como a Earthdale pode auxiliar aí o produtor, Pedro, principalmente na questão relacionada ao seguro rural, né? Acredito que Uhum. vocês podem dar um amparo aí para muitos produtores. E ao mesmo É, tempo, a própria seguradora deve utilizar também. exato. O nosso modelo de negócio hoje, a gente acaba trabalhando bastante com as seguradoras em si, né? Então isso daí traz algumas vantagens principalmente para os bons produtores, né? A gente vê claramente que vai existir uma tendência de equalização nos preços de seguro, porque assim, tudo é um negócio, todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? E o cenário que a gente teve nos últimos anos no Brasil, então, né, você está no Paraná, né, Lucas, você sabe melhor do que ninguém aí como foi, né, o impacto do Laninha no sul do Brasil nos últimos anos, e esse impacto ele pegou bastante o mercado segurador no Brasil. Então, assim, o que, que acontece? Tem todo um ecossistema, né, de resseguros, de seguros, enfim, que foi muito impactado e ficou muito retraído. E a gente viu isso no custo do seguro, né? O custo ele subiu, o risco aumentou, Sim. o custo sobe, né? Não tem muito o que fazer. Então, assim, o que a gente vê é que com o uso da tecnologia, as seguradoras conseguem mapear melhor o risco delas. Então, assim, o mercado ele vai passar a utilizar mais tecnologia, isso vai beneficiar o produtor no final das contas, porque vai existir mais transparência. Vai beneficiar todo o produtor? Não, aquele produtor que já fraudou um seguro, aquele produtor que, pô, ele tem um risco muito. Por exemplo, se você está numa região que produz bem e o custo vai tender a ser melhor do seguro, ou a disponibilidade vai ser maior, né? Porque às vezes o pessoal do seguro nem entra em região de muito risco, né? Então, assim, a disponibilidade vai ser maior, mas ele é um produtor que produz muito pouco, ele é muito irregular dentro de uma determinada região, ele vai tender a pagar um prêmio maior, porque o risco dele é maior. Então você Sim. sai dessa escala um pouco mais macro, sabe? Vou olhar o noroeste do Paraná como um todo. E você olha para uma escala mais micro, né? Vou olhar para um município específico ali, quero olhar só para, sei lá, para Paranavaí, por exemplo, para Maringá, e eu quero saber como está o comportamento desse município e a tendência é produtor, né? E a gente tem exemplos aqui, sabe? Produtor vizinho em Chapadão, do Brasil Central, ainda não vou especificar onde, mas enfim, você pega um Chapadão, mesmo solo, mesmo clima, talhão vizinho, muda o produtor. E aí você vai ver, potencial produtivo muda completamente. Se você pega uma área que o produtor faz aquele manejo pesado, com correção do solo em profundidade, com perfil muito bem estruturado, nutrição bem feita, área de algodão, você vai olhar ali a produção de grãos dele, vai tender a ser muito mais estável, porque ele fez um ambiente, né, agrícola muito bom para a cultura. Então, assim, quando tem condição, ela vai expressar um potencial muito elevado, quando não tem condição, ela vai poder ser defensiva, então ela vai preservar um teto produtivo interessante. O contrário acontece quando você pega um produtor que, pô, ele só tem ali, né, um perfil de solo
superficial, ele não tem um manejo ali tão pesado, solo mesmo, clima o mesmo, deu um ano ruim, você vê claramente a diferença, né? Então, isso daí é muito do trabalho que a gente faz hoje, né, para o mercado segurador, e a gente vê que esse tipo de conhecimento ele vai tender a ajudar muito o mercado, principalmente quando a gente vê um estado como Mato Grosso, que não tem tradição de seguro agrícola, porque tem pouca necessidade e o custo-benefício às vezes ele não é interessante. Se você começa a poder equalizar melhor esse custo-benefício, né? Então, assim, o produtor do Mato Grosso ele não vai pagar o prêmio que um produtor do Paraná em ano de laninha vai pagar. Entendeu? Então, isso daí, no final das contas, o produtor de Mato Grosso não vai fazer seguro. Né? Sim, Então, sim. o que acontece democratiza, né, um pouco mais aí o acesso. E eu vi que vocês têm também um mapa de pontuação de risco de produtividade, né? Que vocês vão estudando Uhum, vários anos o que vai acontecendo, e em algumas áreas ele tem uma oscilação maior de produtividade. Isso aí tende a interferir também, né? uhum, Principalmente em preço de seguro, assim, o que eu achei bem interessante isso daí. sim, Porque às vezes o produtor acha que, mas de onde que o pessoal sabe, né, o que que aconteceu aqui? Ele vai olhando a oscilação ao longo de vários anos, como que aconteceu na lavoura sua, e isso traz resultados, né? E inclusive, aqui, Pedro, eu tô numa região aqui palotina que do Rio Piquiri para lá é tudo areia, né? uhum, É outro cenário de agricultura, sabe? Então, assim, lá é sim, outro zoneamento, uhum, inclusive, né? uhum, Data de plantio, tudo vai trabalhando diferente. Não, não, muito bom entender um pouquinho de como funciona. E quais outros trabalhos que a RFD trabalha hoje para o produtor entender e quais tipos de uhum, clientes vocês atendem hoje? Seguradoras é um deles, né, Pedro? sim. Hoje todo mercado que trabalha com tecnologia financeira é um mercado que acaba utilizando os nossos dados, né? Então, a gente fala tecnologia financeira pode ser desde um banco, de uma startup que está trabalhando com crédito aí no campo, seguradora, né? Trabalha, querendo ou não, né, no mercado financeiro dentro do agro. Aí a gente tem algumas outras atuações em outros mercados. Então, assim, eu quero trabalhar com monitoramento mais específico para o mercado florestal, por exemplo. A gente consegue ter. Quero saber que tipo de espécie está plantada, a data de plantio. Isso daí a gente consegue fazer para os nossos clientes de uma maneira geral. Daí eu estou falando analytics mais. Quando eu falo analíticos, né, assim, são Aham. respostas, né? Então, o meu cliente ele quer para o portfólio dele, ou para uma proposta em específico, ou para uma área que ele está prospectando em específico, ele quer saber mais detalhes. Pô, eu quero saber o que, que tem ali dentro, quando que foi plantado, como que foi o desenvolvimento. Então ele vai responder essas perguntas. A gente acaba tendo ferramentas, né, um bom ferramental para ajudar a entender, né, essas áreas e o que eu posso esperar de dentro delas, né. Então a gente, por exemplo, vai ter esses outros mercados e aí a gente vai trabalhar, por exemplo, na Europa a gente trabalha muito pesado com agricultura de precisão e aí são mapas mesmo, né. Então assim, eu quero trabalhar com uma prescrição de nitrogênio baseado em imagem de satélite. A gente consegue trabalhar com isso, com limitações que sempre vão ter e com muitas vantagens também, mas a gente trabalha, né, o satélite dando aquela questão da escala, de novo, né, uma escala muito interessante. Então, esses são alguns mercados que a gente trabalha. Estados Unidos a gente tem uma atuação forte com mercado de cooperativas e governo, por exemplo. Então, cada região a gente tem uma atuação, a gente tem uma vocação natural um pouco maior. Aqui no Brasil, eu diria que a parte de tecnologia financeira para o agro, ela é muito bem estruturada, muito bem estruturada. Então, a gente naturalmente acaba colocando um foco um pouco maior nesse mercado. Agora, você tem uma série de outros que fazem muito sentido, né? Então, por exemplo, monitoramento ambiental com satélite vai fazer muito sentido também, né? Tem muita gente, até é engraçado isso, né? Quando a gente olha lá fora, o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender o que é o conceito de fazenda no Brasil. Porque às vezes você pega uma fazenda pessoal dos Estados Unidos, por exemplo, ela vai ser um conjunto de talhões. Então eu tenho um talhão aqui, eu tenho 4, 5 talhões contíguos, né, que é um bloco. Aí eu tenho um outro que está 20 quilômetros para lá, um outro está 15, um outro que está. Isso daqui é a minha área produtiva, né? Isso daqui é a minha fazenda. Aqui no Brasil é diferente, né? A gente tem a noção clara de que a fazenda é uma unidade que eu vou ter áreas de produção, eu vou ter áreas de preservação,
que a gente tem muito forte aqui, eu vou ter áreas de outros usos, de infraestrutura, eu vou ter área de espelho d'água, eu vou ter... Então, assim, você tem uma série de diferentes usos do solo que faz sentido a gente monitorar também. Então, por exemplo, tem muito cliente nosso que quer saber dentro da fazenda como que está o comportamento daquela área de preservação. E ela marca que está em regeneração, por exemplo. Eu quero saber como é que é a dinâmica de regeneração dessa área. O produtor, ele sei lá, ele cometeu uma infração no passado, né? E ok, acontece, e ele entrou num plano de adequação. Eu quero saber se esse plano está sendo cumprido ou não. Tenho o direito de saber para emprestar um dinheiro, por exemplo. Então, isso daí, hoje no Brasil, está pegando uma atração muito forte. Nos próximos 10 anos, não vai ter um centavo, eu diria, que vai sair para financiamento, enfim, que não tem uma visão muito detalhada do que está acontecendo dentro de cada área. Né? Então, isso daí é uma dinâmica nossa, né? Mas nossa, é uma dinâmica que, na minha opinião, é boa, é salutar para o país, para o agro como um todo, né? E aí é uma especificidade que a gente tem aqui, né? Que a gente tem que trabalhar daí também, né? Show, show de bola. Bacana entender que o nível de evolução que já estamos voltado à tecnologia e principalmente, né, não só a questão de imagem satélite, mas a análise de dados utilizando, né, essa imagem Uhum, satélite, como as empresas do agro conseguem se beneficiar e ao mesmo tempo também o produtor aí do outro lado consegue ter uma visão mais ampla e transparente do que realmente está acontecendo, né? Esperamos aí que o mundo também veja dessa maneira e ajude o agronegócio. E vocês conseguem trazer sempre esses dados relevantes, né, para nós entender o que está acontecendo nas lavouras do Brasil, né? É aí que só trazendo de volta, né? Você trouxe aí Mato Grosso 15% abaixo da média, né, de produtividade. O Goiás um pouquinho também 7%. Então, uhum. assim, a gente entender isso, ver o tamanho do problema que nós temos, mas por outro lado, né, o produtor sempre na cabeça dele está a questão do mercado econômico, né? E não é só o Brasil que pesa nessa balança. A gente precisa entender como um todo. Pedro, a ideia é trazer um pouquinho disso para nós mesmos, o produtor ter Uhum. essa visão, entender sobre o negócio de vocês, como que a gente obtém esses dados, né? E para te deixar uma palavra final, nós querer entender um pouquinho mais qual que é a perspectiva daqui para frente, né? Sim. Porque a gente falou dos dados, o que Uhum. temos, mas com certeza vocês têm alguma visão, e principalmente se envolvem questões climáticas junto, da perspectiva daqui para frente, né? Não, perfeito. A perspectiva aqui é muito difícil a gente falar em tendência de. Tendência não, em previsão, vai, de mais do que 15 dias. Isso daí é muito difícil a Sim, gente falar. Mas a gente está vendo uma regularização, né? Então eu imagino que para as principais regiões produtoras aí, a gente espera, pelo menos nos próximos 15 dias, um cenário favorável, né? Um cenário bom. Sempre que a gente tem alguma ressalva, a gente solta aí, né, nos nossos relatórios, acaba sendo na imprensa, né? Então a gente tem bons parceiros aí, né, que acabam veiculando esse tipo de análise. Quando a gente fala de tendência mais macro, né, aí está muito associado a. Eu, particularmente, eu gosto muito das previsões de consenso, né, que a gente tem ali através do INPE, do CPTEC. Elas dão uma ideia boa, assim, né? Pô, eu vou esperar chuvas acima ou abaixo da média para o próximo trimestre, em qual região. Então, você consegue, né, ter uma leitura um pouco mais clara da tendência. E, de novo, tendência é tendência, é muito macro, assim, né? Então, eu tenho 60% de chance de ter chuva acima da média no Rio Grande do Sul como um todo, por exemplo. Pode ser que a gente enxergue isso. Agora, chuva acima da média, se a média é 150 milímetros no mês, uma chuva de 1.500 é acima da média, entendeu? Então, assim, sim. falta um pouco de você ter essa escala, né, do quão impactante vai ser o evento que você espera, né? Então, isso aí realmente é mais no curto prazo que a gente vai trazer, né? 14 dias já fica uma previsão ruim, né? Então, quando você vai até 10, 7 dias, a previsão é razoavelmente boa, né? Apesar de que esse ano as previsões elas têm sido o ano, eu diria assim, né? A gente está vendo muita irregularidade de uma maneira geral, né? Então, você vai falar assim de chuva, quando a gente fala de chuva estabilizada, precipitação estabilizada, né? Aí ela tem uma tendência clara. Agora, quando a gente está falando de chover em manga, você não tem como falar, né? Assim, para essa região específica aqui, eu espero uma chuva que é muito irregular, né? Então,
essa regularidade de Sim. chuvas, né, que foi o que você comentou, isso sim é algo que a gente precisa colocar uma lupa um pouco maior mesmo, né? E aqui tem muito disso no Paraná, essas chuvas de verão, né? Mas o Uhum, Centro-Oeste é muito normal, né? Você vê assim vários pontos de chuva caindo, uma nuvem abre lá e começa do nada, né? E algumas exatamente. regiões, um pouco da altitude aí com a pressão atmosférica influencia, mas não tem um padrão ainda bem estabelecido, né? Você olha e começa a descer chuva, e é chuva, assim, é coisa É, de 40 milímetros em pouco tempo, né? Acho é, uma chuva boa para quem ganha, o sorteio, né? é exatamente isso, né? Sortudo de quem recebeu ali, foi contemplado com a chuva. Aqui no Paraná tem isso, agora voltou chuva, uma semana aí que tá chovendo bem, tá legal. Mas eu estive lá no Centro-Oeste, lá, assim, em algumas regiões quente, 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 nada de chuva. E você olhava no horizonte, né, vários pontos caindo. Isso que se pegar a estrada, às vezes você passava no meio de uma nuvem e começava a pegar uma chuva, assim, do nada, Exato. durava 10 minutos e acabava. É bem assim mesmo. Pedro, era isso. A ideia é trazer um pouco de informação ao produtor rural para que ele possa tomar melhores decisões. E aos produtores que estão aqui conosco, né, e precisam se organizar com a questão climática, saiba que nós temos um parceiro que é a BioWeather, que fabrica estações meteorológicas, né? Consegue medir pelo seu celular, né? Velocidade do vento, o clima, o quanto que choveu, a umidade, né? Pressão atmosférica, pontos de orvalho, entre outros fatores. Ela conecta diretamente via wireless ou via 4G em alguns locais que tem essa demanda, e você vê os dados diretamente no seu aplicativo aqui. E outra vantagem, ela consegue integrar, né, diretamente na plataforma de gestão agronômica do e-produtor para ver esses dados ao longo da safra também, em loco, né, o que realmente aconteceu na fazenda. Então, para quem quiser saber mais, vamos deixar um link na descrição. E o QR Code hoje aqui é da BioWeather. Beleza? Pedro, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Espero vir mais vezes com essas conversas aqui que tendem a trazer informação ao produtor rural e para mim, principalmente, é sempre um grande aprendizado. Obrigado, Pedro. Grande Obrigado, abraço. Lucas. Até mais. Um abraço. Até a próxima, pessoal.